Olá, bom dia. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, estamos aqui para mais uma leitura ao vivo comigo. Quero desejar, enquanto tá todo mundo chegando, um maravilhoso dia para todos. Oi, bom dia. É Auristela, né? Bom dia para você. Bom dia, Clotilde. Bom dia, gente. Hoje eu estou um pouquinho lerdinha porque eu tô com sono. Hoje eu tô com sono. Já tomei um banho, lavei a cabeça. Bom dia, Simone, para animar. Bom dia, Cá. Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia. Energia boa, né? A gente sempre tem que começar nosso dia bem. Por mais que a noite não tenha sido boa, a gente sempre tem que começar o dia bem, né? Essa noite eu sonhei muito, então eu tô meio mais devagar que o normal, mas tá bom. O importante é a gente seguir, não importa a velocidade, mas que a gente esteja sempre seguindo em frente, sabendo o que a gente quer, né? Então vamos lá. Bom dia para quem já chegou. Vou começar a nossa leitura de hoje. Bom dia, Tina, Andréia. O som tá baixinho? Minha voz hoje não tá. Deixa eu ver se melhora. Vou aumentar aqui. Ver se melhorou agora o som. É que hoje eu tô realmente falando baixo. Mas vamos lá. Eu aumento um pouquinho aqui o tom da minha voz. Já aumentei o volume. Melhorou o som? Me dá um ok aí, gente, se o som tá legal. Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos. Vou continuar, né, a leitura. Isto é Reiki. O livro que eu tô lendo, né? Eu finalizei na sexta-feira, na página 32. Final de semana não estive aqui porque como muita gente foi chegando nova, então eu achei importante deixar, né, os finais de semana. Eu acho que eu vou deixar sempre os finais de semana para poder, quem não conseguiu ler na semana, a gente sempre tem um tempinho no final de semana, né? Isso é o que se espera, mas deixa eu acenar aqui. Então sejam bem-vindos. Hoje eu vou entrar na primeira parte do livro, tá ao contrário, né? Mas é a primeira parte do livro onde fala da história concisa do Reiki, de acordo com o estudo feito pelo autor, Frank Ajarva Peter, né? Quem tá com o livro aí, vamos começando. E tem uma mensagem aqui, né? Ele deixa uma mensagem aqui. Homem é o ser mais evoluído do planeta e deveria viver de acordo com isso. Né? Quem escreveu isso é o Hayashi Sensei. Ele colocou aqui, né? Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Uzui Sensei e a Associação Uzui Reiki Yoho Gakkai. Vamos lá? Talvez você ainda encare Mikao Uzui como uma figura lendária, cercada por uma névoa mística, mas ele foi basicamente um homem como eu e você. Um homem em busca de um caminho para si mesmo e, infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre a sua vida. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Pronto, cheguei. Peguei aqui a canetinha. Que aí, se vier alguma coisa aqui, eu já marco. No entanto, quanto melhor entendermos o contexto político, religioso e cultural da época em que ele viveu e trabalhou,
mais e mais ampla será a nossa compreensão do reiki. Né? Que isso faz muita diferença, né, gente? Então, diante do nosso olhar interior, teremos uma imagem fantástica de cura e libertação espiritual. Foi por esse motivo que escrevi este capítulo extenso e o mais atualizado possível sobre a história do reiki. As informações sobre as origens do clã Uzui, transcritas a seguir, foram fornecidas pelo senhor Nakamura, neto da irmã mais velha de Uzui Sensei. Aí ele pede para ver a foto aqui que eu já vou mostrar. No que diz respeito à história, à prática e ao treinamento do reiki, baseiam-se em todas as fontes confiáveis descobertas até hoje, que serão indicadas em detalhes em cada menção. Quer dizer, ele vai fazer aqui um apanhado, né, de tudo que ele conseguiu capturar em relação à história do nosso querido mestre Uzui. E aqui, ó, tem uma foto, a foto mais recente. Esse aqui, gente, não tá bem pequenininho, mas esse é o Frank Ajava, né? E aqui é a neta, como ele fala aqui, a neta da irmã mais velha de Mikao Uzui. Tá vendo? Então é a foto aqui que ele tirou na época que ele foi lá. Então vamos continuar aqui. Deixa eu botar assim que vai ficar melhor. Escrevi o relato a seguir sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Muito menos já se passou, muito tempo já se passou depois disso. E aqueles que reconheceram o Uzui Sensei pessoalmente acabaram falecendo. Duas testemunhas oculares dos fatos são apresentadas na página 68 e 69. Desde os tempos de Uzui, o reiki é usado no Japão como medicina caseira e certamente ainda existem milhares de famílias que mantêm a tradição viva. Aqui, eu lembro que teve uma pergunta disso nas outras lives, né? Se ainda era prática, né? E o reiki era praticado no Japão. Aí aqui reafirma. No entanto, como não praticam o reiki em público, não sabemos nada sobre elas. Vez por outra, uma dessas famílias emerge da obscuridade para iluminar nossa compreensão do reiki. Uma delas são os Yamaguchi, que serão mencionados várias vezes neste livro. Depois de 15 anos de pesquisas, encontros e telefonemas com os senhores Uoshi, o senhor Ogawa Sensei e Koyama Sensei, sem contar o estudo dos manuscritos de Uzui Sensei e Hayashi Sensei. Okama e Koyama mencionados adiante, além da pedra memorial de Uzui e dos anos sob a direção de Shioku Sensei. Eu gostaria de contar a história do reiki com o máximo de exatidão e clareza possível, sem perder de vista o contexto histórico. Talvez isso possa servir como informação para consulta, caso você esteja ensinando o reiki e queira apresentar um resumo de tudo o que se sabe atualmente. As várias fotos devem servir como ilustração para você e os seus amigos reikianos, talvez também para um curso sobre reiki ou como doce perfume na tradição reikiana no Japão. Todas as informações a seguir podem ser checadas em suas fontes correspondentes. Então, para quem gosta de fonte, saber direitinho a história, então esse aqui, ó, é um bom livro para se ter como fonte de referência em relação a isso, tá bom? E aqui, só para continuar, é a foto da Itako
Shimada. Ele deve falar dela aqui daqui a pouco. Vamos lá, antepassados. Mikao Uzui nasceu em 15 de agosto de 1865, na aldeia Taniai, que fica no distrito Miyama-sho, na província japonesa Shifu, perto de Nagoya. Seu pai, Usaemon, né? Não sei se eu estou pronunciando correto, gente, me desculpe. Filho primogênito, dirigia uma empresa atacadista e varejista de comércio de arroz. Arroz, cereais, molho de soja, o shoyu, né? Massa de soja fermentada, o miso, sal, madeira para construção e carvão. Era um dos burgueses mais prósperos de Taniai e por isso era chamado de Shoya-san. Era amigo da famosa poetisa japonesa Utako, que é a da foto, né? Que por sua vez descendia de um antigo clã de samurais. E nas paredes da casa dele via-se alguns dos poemas Tanaka originais de Shimoda. Aliás, a poetisa devia seu nome. Aí agora vamos lá. Aliás, a poetisa devia seu nome artístico, Utako. Aí esse era o nome artístico dela. Filha das canções. O imperador Meiji, aí aqui tem o ano do império dele, né? Ou, acredito, não, deve ser o período, né? Que é 1852 a 1912. Em recompensa por seu grande talento. Ah, entendi. Desculpa, gente, ó. Ela recebeu esse nome artístico do imperador, né, pelo seu grande talento. Não se sabe muita coisa sobre Sadako, a mãe de Uzui Sensei. Seu nome de solteira era Sadako Kawai e ela morreu aos 85 anos. O pai de Sadako se chamava Sho Saimon Kawai. Infelizmente, a casa onde Uzui Sensei passou os primeiros anos de vida não existe mais. E o próprio terreno não pertence mais à família. O Uzui Sensei foi o segundo filho de seus pais. Quando ele, ainda rapaz, se mudou para Tóquio, sua irmã mais velha, Shu, permaneceu na aldeia e se casou com um homem chamado Jotaro. Para confusão do historiador de Reiki, muitas pessoas da aldeia Tanai têm sobrenome Uzui. Olha que loucura, gente. Os dois tiveram uma filha chamada Tomiko. Ao longo das gerações, a propriedade dos Uzui infelizmente sofreu 3 incêndios que destruíram todos os documentos e fotos dos membros da família. Sania, irmão mais novo de Uzui Sensei, também se mudou para Tóquio para estudar medicina e ali se estabeleceu como médico. O quarto filho dos Uzui, o caçula, Kunishi, continuou em Taniai e assumiu a direção da empresa familiar de atacado e varejo. Kunishi Uzui conhecia o senhor Nakamura. Mais tarde, ele passou a vender sobretudo miso, e ao contrário dos seus irmãos, não se tornou um homem muito abastado. Deve ser muito próspero, né? Acredito eu. Uma tia do senhor Nakamura explicou que o relacionamento entre os irmãos era muito íntimo, sobretudo entre Uzui Sensei e sua irmã mais velha.
O avô Uzui possuía uma destilaria de saquê, que desde 1887, anos 20 do período Meiji, já não se estava mais em posse da família. O avô tinha assumido a hipoteca da dívida de outra pessoa, mas a dívida não pôde ser paga e assim os Uzui perderam a destilaria. Existe uma bela história sobre a fundação dessa destilaria registrada em 2 locais da aldeia, com uma placa comemorativa. Na floresta, aí tem aqui a foto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A foto da destilaria. Cadê? E diante do templo budista da aldeia, que é a foto 12. Cadê? Tá mais para frente essa foto 12. Aqui, ó. A fonte. Aí ele já vai entrar aqui em outro capítulo. Deixa eu ver só a hora aqui, gente. Tá, ainda tem tempo a beça. Opa, apertei alguma coisa errada. Lembrando que no final vai ter pergunta, tá? Essa parte realmente histórica, ela tem que ter mais atenção, sim, né? Porque como a gente está falando da história, às vezes tem um pouquinho de detalhes que são importantes, né? Qualquer história é importante, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que vai esse capítulo. Tá tranquilo. A fonte. No ano de 1357, Shitsu Bosatsu, fundador do templo Zendoshi, localizado na aldeia, né, do Mikao Uzui, passou uma ou várias noites no Soam, casa de fim de semana ou retiro espiritual para fins de meditação ou para a cerimônia do chá. Eles combinaram um encontro na parte da manhã e se encontraram num outeiro na estrada de Taniai. Ali, Shitsu contou ao antepassado de Uzui, mencionando de novo mais adiante que tive um sonho místico na noite anterior, tivera um sonho místico na noite anterior. Nesse sonho apareceu-lhe um monge budista chinês bem conhecido, chamado Zendo Daishi, ou Grão-Mestre Zendo, que ele foi, né, ou Grande Mestre Zendo em japonês, de 613 a 681 depois de Cristo. Um dos patriarcas do budismo Terra Pura, ou Jodoshu em japonês. O grão-mestre lhe contou que alguma coisa estava enterrada na floresta, em algum lugar perto da aldeia. Kanemaki também havia tido o mesmo sonho e assim, munidos de ferramenta, os dois se dirigiram ao local da floresta mostrado no sonho. Ali eles cavaram um buraco e acharam uma estátua de pedra de Buda, que mais tarde passou a ser exposta no templo da aldeia, assim como a fonte de água. Convencido de que aquilo era um sinal dos deuses, Kanemaki decidiu fabricar saquê com água da fonte. O saquê foi chamado de Heizen Shu, né, acredito eu. Segundo a tradição japonesa, a água da fonte encontrada de maneira misteriosa é chamada de Hei-Chui, que significa água espiritual. Depois disso, o outeiro no qual os dois se encontravam foi chamado pelos aldeões de Imei Misaka, elevação da estrada capaz de enxergar sonhos. Nakamura
Acredita que a estátua de Buda encontrada na floresta fora arrastada até aquele local por forças dos terremotos e desabamentos de terra frequentes no Japão. Aí a pedra do memorial, aí tá aqui, ó, pedra memorial perto da fonte de água. Isso tudo faz parte da vida do nosso querido mestre Mikao Usui. Aí o que está escrito na pedra? Ele bota aqui, né? Fonte espiritual de Zendo Daishi Chitsu Botsatsu, fundador do templo Zendoshi. Sonhou com o Zendo Datsu no ano de 1357. Depois do sonho, ele encontrou a estátua de Zendo Dashi e esta fonte de água na floresta. A água da Reizen, fonte sagrada, também chamada de Kenzui, flui desde então e é venerada como Reizui, água sagrada. Aí aqui ele bota também a tradução da outra pedra, que aí é do templo, né? Este templo budista foi fundado por Kao Tokao. Aí ele fala que foi mestre Tokao na quinta era Bunva. É que lá no Japão eles têm muito essa questão, né? Período da era do imperador tal. Então, isso aqui foi na era do imperador, na quinta era de Bunva. E aqui ele explica só a história, né? Ele só está relatando a tradução, que é o que ele explicou antes. Que ele teve um sonho, tal. Aí vamos aqui passar para essa parte, que senão vai ficar repetitivo, né? Que, ó, todos esses fatos foram comprovados por documentos antigos. A água sagrada continua jorrando de um penhasco a cerca de 10 metros de distância de uma estrada nacional, que, por sua vez, está a cerca de 500 metros de distância na direção leste. Opa! Aí aqui ele fala também da placa comemorativa, porque, na verdade, ele está descrevendo o que está escrito na placa, e foi o que ele resumiu na história, né? Então, vamos só colocar esse ponto aqui que eu acho importante, ó. Graças ao poder da água, aquele que se refresca com ela sente a alma tranquila e em paz. Em consequência disso, a felicidade o abençoa e ele morre em tranquilidade e paz. A água é venerada como santa por causa dessas virtudes medicinais. Então é interessante que ele está falando um pouco, ele está indo lá atrás na história, né, da aldeia onde o mestre Usui vivia, os acontecimentos importantes dessa aldeia. E agora ele vai entrar na parte local de nascimento de Usui. Então, como agora ele vai falar especificamente do nosso querido mestre, eu vou deixar então essa leitura para amanhã, para a gente poder ler, né, desde quando ele nasceu. Aí aqui tem a juventude, tem a carreira, então a gente vai seguir melhor. Aí depois vem, né, o momento que o reiki entra na vida dele. Então eu acho melhor a gente deixar essa leitura para amanhã. Então parei hoje na página 42. No subtópico local de nascimento de Usui Sensei, né? Vou dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário, e se tiver alguma pergunta vocês fazem, tá? Tem aqui o campinho com uma bolinha e um ponto de interrogação, que se vocês fizerem pergunta ali, eu consigo deixar ela aqui, mesmo que as outras sigam. Deixa eu voltar aqui, enquanto vocês vão aí ou querendo pergunta, ou comentando, pergunta da leitura, pergunta de reiki em geral. Deixa eu ver onde que eu parei.
Tá lá em cima. Aqui, ó. Aqui a Carla, Rosângela. Bom dia, Rosângela, Nayara, Clovere, a senhorita, né? Violeta, a Flá, bom dia, Flá. Laura, Nazi, Ania, né? A Ju, Rita, Cícera, bom dia, Cícera. Opa, sempre pula. A Jana, Solange, Jocélia, né? Deve ser. Penélope, Ilir, né? Fortuna, Evanil, bom dia. A Márcia tá aqui, Rita, Marcelo, aula de espanhol. Tô vendo que tem gente que já tá acompanhando aqui, que bom, gente. Né? Para quem que chegou depois, todo dia, né? De segunda a sexta, eu tô lendo esse livro aqui. Isto é Reiki. Para quem quer saber mais sobre o Reiki, a Célia, Cris, Rosimeire, querida Rosimeire, Espaço, Alquimia, Denise, MF, Rorô, deve ser João, né? Denise, Vilma, Karma, a Flá, que lindo, quero uma gota dessa água. É muito bonito mesmo, né? Mas a gente tem condição de replicar, vamos dizer assim, nada é igual, mas a gente tem condição de replicar. Quando a gente aplica reiki na água e fica ali, essa água não deixa de ter energia maravilhosa do bem, né? Então, você pode reviver. A gente tem que fazer com o que a gente tem. Se beneficiar um pouco, né, dessa energia com isso, né? Oi, cadê? Já tem uma pergunta aqui já. Cá. Qual o livro que estás lendo? Ó, esse aqui, Isto é Reiki. Essa já é a segunda semana. Nós paramos hoje na página 42. Tem aqui as lives gravadas desde o início da leitura até aí. Eu estou procurando ficar de 20 a 30 minutos para a leitura não ficar pesada, porque como a gente fala de história, às vezes fica um pouco lenta, porque é muito detalhe. Mas assim, eu acho que é importante, eu acredito muito que seja importante a gente estar vivendo isso, tá bom? É Naziai. E desculpa, olha, eu sou muito, em relação a nome, eu tenho dificuldade, gente, desculpa. Naziânia, deve ser, né? Porque não tem acento. Aí o cérebro já coloca um acento ali para ver se o som fica bonito, mas não é bonito, né? Tem que fazer o correto. Então, gente, não tem perguntas. Eu vou finalizar aqui, né? Quero agradecer muito a presença de todos. Amanhã nós estamos continuando. Essa parte da leitura agora, que eu vou continuar, ele vai falar da história do Mikao, né? O Zui Sensei, para introduzir, né, a gente conhecer um pouco da vivência dele. Falou um pouquinho da aldeia, dos fatos importantes da aldeia, né, que é essa fonte maravilhosa. A gente já falou sobre os ideogramas, significado de cada um, né? Falamos um pouquinho dos princípios, ele botou só uma página e reforçou a questão da meditação gacho, né? Em relação à nossa prática do Reiki em si, a vivência, a abertura de mente. Os princípios e filosofias são muito importantes para que a gente interiorize toda essa energia maravilhosa, tá? Então, muito obrigada por cada um de vocês que está aqui comigo nessa leitura, né? E amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui, tá bom? Um maravilhoso dia para vocês, uma maravilhosa segunda-feira e até amanhã. Beijinho. Ah, não, tem mais uma pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Desculpe a ignorância, mas tem algum templo do Uzui?
Olha, tem um memorial que é muito famoso, né? Ele deve falar sobre isso aqui mais detalhado, não vamos dar spoiler, vamos na sequência. Mas tem a parte aqui do livro também que ele fala da viagem. Então, para quem quer ir viajar, ele aqui vai dar todas as recomendações direitinho para poder, né, quem tem essa oportunidade de ir até o Japão, então ele vai dar todas as indicações, tá bom? O importante de tudo é o memorial, né? E a gente está vendo aqui que muita coisa se perdeu, mas vamos absorver aqui para a gente ver direitinho e as informações detalhadas vão estar aqui no livro, com certeza. Ele fez um apanhado legal. Para quem quer fazer essa viagem, vai estar tudo aqui. Tá bom, Flá? Aí a gente vai dissecar tudo. Um beijo grande, gente. Show! Tá bom. Que bom. Vamos continuando na sequência amanhã e um grande beijo para todos.